legislativa, claro, passando pela pressão midiática, pelo anseio social que hoje está incluído por uma sensação de impunidade, que talvez não corresponde ao aumento de criminalidade. Penso que não temos dados estatísticos para confirmar esse incremento do número de crimes, mas a sensação de impunidade é algo patente na nossa vida. E dentro dessa sistemática trabalhada pelo professor, eu queria fazer a seguinte indagação. Professor, nessa doutrina alemã que nós estamos trazendo para o Brasil, acerca da existência de mandamentos constitucionais de criminalização, e hoje se fala muito na necessidade de se tutelar penalmente o bem jurídico de intimidade. Estamos vendo aí a necessidade, segundo alguns doutrinadores, de se criar tipos penais para proteger a intimidade numa era globalizada, numa era de internet como nós vivemos, onde, na verdade, o Big Brother não acontece só na Globo, acontece aqui fora, e nós estamos sujeitos a isso todo dia. E aí eu pergunto, professor, seria realmente uma necessidade de tutela desse bem jurídico de intimidade? Seria necessária essa inflação legislativa para a criação desses tipos penais? Ou isso seria tão somente mais uma manifestação do tão odiado direito penal simbólico, que na verdade acaba tendo um efeito, um rebote terrível na sociedade, pois a gente cada dia mais criminaliza condutas e cada dia mais nós não aplicamos essas leis penais, o que demonstra para a sociedade, na verdade, que legislamos, mas não cumprimos aquilo que está previsto penalmente em lei. Essa é a indagação que eu queria fazer para o professor inicialmente. De fato, nós vivemos uma verdadeira epopeia comunicacional que tem deslizado, bem destacou a intervenção, tem deslizado para uma invasão cada vez mais brutal à nossa intimidade e privacidade. Por exemplo, em locais públicos, fazendo parada, diversos locais públicos da Europa, praças, locais de recreação, câmeras instaladas. Acompanha-se 24 horas do cidadão. Nós vemos também, não precisa ir tão longe assim, no sentido dessa intimidade ser acompanhamento. Nós vemos hoje, por exemplo, que é possível saber até onde o cidadão está a partir se ele estiver com um equipamento, telefone celular, se localiza perfeitamente. Então, na verdade, eu acredito que essa violação consentida, em grande parte, à intimidade de todos nós, é o preço que se está pagando pelos reclamos de segurança pública. E é nesse sentido que a tutela a estes bens, a este bem francamente relevante, que é a intimidade, deve ser feita com bastante parcimônia e cautela. Por quê? Pode-se, nesse sentido, além de resvalarmos do direito penal meramente simbólico, existe para o fato, mas está ali, ao cinto, que se pendura na parede. O menino, está lá ao cinto. Se você quiser, mas ele nunca apanhou. Isso é um direito simbólico, trocando de miúdos, né? Existe o cinto, mas eu não apanho, então vou continuar fazendo. E desmoralizou quem instituiu o cinto. O direito simbólico, em linhas bem grosseiras, seria isso. Então, além de resvalar direito simbólico, deve-se ter muito cuidado para que talvez deve-se avançar com bastante cautela nesses bens passíveis de tutela no que diz respeito à atividade penal, para não frustrar esses reclamos da sociedade em debelar a criminalidade. Eu repito, nós temos de raciocinar não na década de 50, de 40, de 30. Nós temos de acompanhar, repito, a geometria variável do crime. O crime não percorre caminhos previamente estabelecidos por quem quer que seja. O crime é dinâmico. É nesse sentido que eu vejo. Que talvez aí bem, sem dúvida, passível de tutela penal, mas bastante deve se avançar sim, com cautela e parcimônia, especialmente no
disso no direito penal simbólico, bem definido pelo professor Hansenberg, né? Professor, eu gostaria de fazer uma intervenção de processo penal. Vossa Excelência que explicou acerca do rito ordinário, né, de maneira muito clara e lúcida, que uma vez ofertada a denúncia, o juiz receberia, portanto, na fase lá do artigo 396, citaria o réu para a resposta escrita, e após a resposta escrita, o juiz ou absolveria sumariamente nos termos do 397, ou então designaria a audiência de instrução de julgamento, agora com fulcro no 399. Professor, uma coisa que tem me tirado o sono é a questão da terminologia utilizada no 396 e no 399, que é a questão do recebimento. Nós encontramos a palavra recebimento tanto no 396 quanto no 399. Parece-me que Vossa Excelência se posiciona dentro de uma doutrina que defende o recebimento no 396. Mas eu queria trazer aqui uma indagação e gostaria de ouvir a explicação do professor. Tenho lido algumas obras acerca da matéria e, por exemplo, citando Tolinho Filho, ele diz que é esdrúxulo 2 recebimentos. Portanto, ou se opta por um recebimento antes da resposta escrita, ou se opta por um recebimento após a resposta escrita. Mas, particularmente, queria trazer a seguinte indagação para o professor. No rito do júri, de longa data, nós conhecemos 2 recebimentos da denúncia. Portanto, existir 2 recebimentos não me parece que é algo tão esdrúxulo como se tem dito por aí. Na verdade, nós usamos a palavra recebimento inicialmente, no 406, e posteriormente a terminologia é pronúncia. Mas não deixa de ser um juízo de admissibilidade. Claro, com uma profundidade diferenciada na valoração dos elementos. Primeiro, nós fazemos uma admissibilidade superficial quanto à acusação formulada na denúncia. Após uma instrução em juízo, sujeita ao crivo do contraditório, dando defesa, o juiz do júri sumariante faz novamente um juízo de admissibilidade, agora mais aprofundado. Será que nós não poderíamos, portanto, professor, efetivamente defendermos que hoje no rito ordinário existiriam 2 recebimentos, tal qual existe no júri, portanto, recebida no 396. Após a resposta, o juiz faria uma nova valoração, agora mais aprofundada, porque ele tem a resposta escrita e até documentos trazidos para a defesa. E aí estariam 3 alternativas: absolver sumariamente, se fosse o caso, ou então rejeitar, diante da falta de algum pressuposto processual, por exemplo, evidenciado pela defesa que o juiz não tinha analisado, ou então, efetivamente, receber em definitivo, e aí designar a audiência de instrução de julgamento. Ou seja, teremos um recebimento provisório e agora um recebimento definitivo. Seria tão esdrúxula essa interpretação da questão do professor? É muito profunda a questão, eminente colega. Eu tenho entendido, não tenho visto conflito entre esses 2 preceptivos, 396 e 399. Eu tenho entendido que o artigo 399 cometeu uma impropriedade de redação. Por quê? Recebida a denúncia, 399 é muito claro, recebida a denúncia, usou-se a expressão recebimento lá no artigo sequenciado equivocadamente. Me parece que nós não poderíamos ver dessa forma, até porque também, na minha impressão, nós estaríamos aí criando, seccionando, dilatando ainda mais, a princípio, a tramitação do procedimento. Parece que não foi esse o objetivo. A respeito paralelo que Vossa Excelência faz com o artigo, com o Tribunal do Júri, eu teria uma reserva, porque o juiz recebe a denúncia. Pressuposto, o artigo hoje 395, nós estamos no artigo 43. Quando ele vai pronunciar, ele tem outros elementos de convicção jurisdicionalizados que corroboram, que confirmam realmente. Lá parecia que foi ele. Aqui parece mais ainda que foi ele, com esses elementos jurisdicionalizados, e se passa a segunda fase do procedimento do júri. Nesta situação, o segundo obedecimento da denúncia, que teria sido agregado pelo 399, do
Código de Processo Penal, nós não teríamos esse plus de prova jurisdicionalizada conducente à legitimidade do paralelo, meu modo de ver. Na verdade, essas reformas eu tenho visto, e Vossa Excelência tem dito diariamente também na série criminal, eu tenho entendido o seguinte: tem que simplificar. Tem dado muita dor de cabeça para todos nós, até nós. Mas eu sei essas ponderações que eu queria fazer nesse caso.